O cérebro aprende por repetição. O teu cérebro se condiciona por repetição. Lembra da história do hábito? O que é o hábito? O que é o hábito? O hábito é repetição de comportamento, repetição de atitude vira hábito. Então, os nossos neurônios estão condicionados. Eles estão condicionados. E aí, por que é bacana a partir de amanhã? Porque a partir de amanhã é que eu apresento as ferramentas. Uma das ferramentas, vocês já ouviram aqui eu falar, né? Sobre golfinho, sobre tubarão. É um teste de personalidade, é um outro assessment. Lembra o primeiro assessment que eu falei para vocês? Que é o QA. O que a gente vai dar aqui amanhã é o DISC com preferência cerebral. O que esse teste ajuda? Ele ajuda a gente a identificar qual é o lado do cérebro que a gente usa com mais frequência. E aí você passa a entender melhor você e a entender melhor o outro. E aí tem uma senhora que ela está na formação. É uma senhora Miriam, 68 anos de idade. Ela está fazendo a formação. Ela lembra muito a minha mãe. E aí a Miriam falou para mim assim, no meio do decola, ela falou, Simone, eu sou casada há 40 anos com meu marido. E só ontem é que eu consegui entender por que ele funciona de determinada forma. E aí eu saí daqui do teu treinamento, primeiro dia dela, saí daqui do teu treinamento, depois que ela fez o teste, né? Saí daqui do teu treinamento, cheguei em casa e pedi perdão para ele. Olha, você me perdoa, porque a vida inteira eu te critiquei, mas agora eu entendo que você age assim porque você é uma águia. E ela lobo. E aí o que é a águia e o que é o lobo? Então vamos lá. A águia, esse lado do cérebro, tá? Usa esse lado do cérebro. A águia são aquelas pessoas criativas, expansivas, visionárias, sabe? Aqui, meu marido brinca dizendo que aqui na Glória tem 10 águias por metro quadrado. Sabe aquele povo muito colorido, cheio de piercing, tatuagem? É a águia. Geralmente são artistas, porque é o lado da criatividade. E a águia é bacana porque a águia, assim, ela tá lá no alto. Então, ela tem muita visão de futuro. Conhece aquela pessoa assim, menino, eu comecei um projeto agora, cara, vou ficar rico, vou ficar milionário. Vocês conhecem gente assim? Uhum. E qual é o desafio da águia? Porque a gente aqui vai falar sobre neurolinguística e eu vou ensinar vocês a trocar algumas palavrinhas, tá? Não é problema. Qual é o desafio da águia? Foco. Ela não tem foco. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. A águia tem 3 agendas, não usa nenhuma. Porque ela se obriga tanto a ser organizada que ela não consegue ser organizada. Vocês conhecem gente assim? A minha filha mais velha, eu tenho uma filha de 19, uma de 15 e uma de 11. A minha filha mais velha, ela é tão... Ela fez o teste, né? Ela, inclusive, fez a formação em coach. A pontuação máxima é 25. A Tainá deu 23 de águia. É assim, é de botar o pé no guarda-roupa dela e abrir porque você tem medo do que caia de lá, sabe? E aí, a vida inteira, meu pai sempre falou assim, essa menina não é desorganizada. Olha como é que ela é. Eu falei, papai, mas vamos olhar o que ela tem de bom, né? É uma menina comunicativa, né? É uma menina bacana. Por quê? Porque meu pai é lobo. É esse lado aqui. Quem é o lobo? O lobo é aquela pessoa muito organizado, que nada pode estar fora do lugar, aquela pessoa que planeja tudo com muita antecedência, sabe? Assim, ele voltou de férias, ele já começa a programar as férias do ano que vem. E aí, se é um lobo muito alto, é um lobo adoecido, que chega quase até toque, sabe? Vocês conhecem gente assim? Gaveta de calcinha, gaveta de cueca. E aí, por que tinha o conflito lá da dona Miriam com o marido? Porque o marido águia, criativo, deixava a roupa espalhada, e ela lobo. Então, tinha esse conflito. Ela achava que ele fazia de sacanagem, mas não era. É porque é o outro lado dele, é o outro lado do cérebro que ele usa. E aí tem o golfinho. Quem é o golfinho? O golfinho é aquela pessoa que fala um pouco mais baixo. Vocês viram? Falando para ele assim, aumenta o tom de voz. Por quê? Porque o golfinho é aquela pessoa que valoriza relacionamento, que valoriza as pessoas, que bota todo mundo na frente, aquelas pessoas muito colaborativas, muito solidárias, muito altruístas. E qual é o problema do golfinho? O golfinho, todo mundo é mais importante que ele. Ele se coloca sempre no último lugar da fila. Aí quando as pessoas não reconhecem o que ele faz, ele fica magoado. A gente vai ensinar e vai ajudar, não ensinar, a gente vai ajudar o golfinho a se posicionar com mais assertividade, a falar melhor. Não é ser agressivo, mas é ser assertivo. É ser respeitado. E aí, meu filho de 11, lembra que eu falei que é de 19, ou de 11 não, ou de 15? O de 15, meu filho era muito golfinho.
assim, de alguém falar alguma coisa com ele, ele ficava magoado, ressentido e não falava, e eu dizia para ele, você precisa se posicionar. Você precisa dizer, olha, isso aqui está me incomodando, acho que não foi bacana a forma como você falou comigo, inclusive comigo, mesmo sendo sua mãe. Porque é a forma de falar, meu filho, não é o que fala, mas a forma de falar. Se existe uma pessoa mais assertiva na vida que eu conheço, é o meu filho. Ele não altera o tom de voz, sabe? O Léo é o meu segundo casamento, né? É padrasto dele, então quando o Léo, né, faz alguma coisa que ele não gosta, eu falo, tio, olha só, não foi bacana aquilo que você fez. A gente tem que ajudar o golfinho a se posicionar. E por último, tem o tubarão. Quem é o tubarão? O tubarão é aquele cara da velocidade, é aquele cara que quer as coisas para ontem, ele tem pressa pelo resultado, né? Tubarão é muito legal na área comercial, quando você fala assim, eu gosto da rua, porque esse é o lado do tubarão, né? Geralmente vendedores são muito tubarões, é aquele cara que fala um pouco mais alto, e se ele é um tubarão muito elevado, ele corre o risco de machucar as pessoas, porque ele atropela, ele sem perceber ele atropela, mas ele não faz de maldade. É porque ele é acelerado, os neurônios dele são acelerados. E aí, algumas vezes, o tubarão escuta assim, nossa, como você é grosso, hein? Já escutou? Já. Porque é assim. E aí você imagina, uma filha 23 águia e um marido 19 tubarão. Olha, eu tenho um zoológico em casa, né? Tem um zoológico em casa. E aí, nesse teste, você vai fazer, quando você me perguntou assim, Simone, eu me identifiquei com algumas características dos três. Pessoas de alta performance. Pessoas de sucesso, pessoas que geram resultado. Tem as 4. Sempre vai ter uma que vai se destacar um pouco mais, que vem lá da tua essência, da tua personalidade, da forma como você se condicionou na vida, mas usam as 4. Se você vai ser capaz de se conhecer, entender suas melhores habilidades, suas melhores competências e de conhecer o outro. Então, eu como pai, como mãe, eu preciso, assim, como é que eu vou, na verdade, dar feedback para o meu filho golfinho? Mas como é que eu dou feedback para minha filha águia? São pessoas diferentes. Eu preciso entender a forma como eles entendem a minha mensagem. Então, o processo de comunicação melhora, o processo de relacionamento melhora. Primeiro, eu preciso me conhecer, saber minhas melhores habilidades, saber minhas melhores competências, saber dos meus gaps, né? Qual é a habilidade que não é padrão?